Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto da Coco Presbyterian Church. Esse culto nós começamos na época do Covid, quando o Covid atacou e nós não tivemos outra opção mas ir para a internet para fazer culto, escola dominical, reuniões, aquele negócio todo, né? E alguns brasileiros aqui na nossa área, nas igrejas, não estavam preparados para isso, então nós resolvemos fazer um culto em português, né, mesmo que seja um pouquinho mais reduzido, né, não é um culto completo, com todas as partes de um culto, mas para abençoá-los, para edificá-los, né, para ajudá-los na caminhada cristã. E a Covid vem, Covid vai, nós continuamos fazendo, né, estamos fazendo ainda, né, não sabemos por quanto tempo vamos fazer, mas estamos fazendo. Eu espero que seja uma bênção na tua vida, que Deus te abençoe durante esse período aqui, esse tempo aqui com a gente, e fale com você e te dê graça, né? Eu estou ainda aprendendo a fazer essas coisas, né? Então, as pessoas ficam mandando sugestões e tal, eu vou tentar aplicar as sugestões que tenho recebido nesse projeto aqui, né? Mas é um aprendizado, mas é um aprendizado fazendo, né? Então, eu estou fazendo e à medida que vou fazendo, vou aprendendo, tentando aprender, né? Mas o objetivo aqui é te abençoar, orar por você, trazer uma palavra de Deus para você, né? Esse é o nosso objetivo aqui, não temos outro objetivo a não ser esse, né? E eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, isso vai nos ajudar. E também a compartilhar, né? Compartilha esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, o pessoal lá da igreja. Não. Nossa igreja aqui é uma igreja americana, eu sou pastor de uma igreja americana, então nós não temos ministério em português, esse é o nosso ministério em português. Então não estou competindo com ninguém, não estou roubando membro de igreja nenhuma, né? A ideia é somente te abençoar, né? E para fazer isso eu gostaria de orar por você. Então vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade, pedimos que o Senhor nos dê graça. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo, Senhor, dá graça para elas, sustenta, suporta, ajuda, Senhor. Cura aqueles que estão precisando de cura, aqueles que estão enfrentando problema de saúde, ó Deus, traz cura, ó Deus, traz a orientação para aqueles que estão em dúvida, ó Deus, para aqueles que estão precisando tomar uma decisão, abre a porta certa, Senhor. Abençoa as finanças dessas pessoas, ó Deus. Nesses tempos tão difíceis que nós estamos passando, dá graça para eles na área financeira, abençoa as famílias, ó Deus, a família de cada uma dessas pessoas que está nos assistindo agora, abençoa, cuida, protege, guarda, Senhor. E fica conosco, ó Deus, durante esse momento, e abençoa e usa a gente. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu jogo uma música, né, para te abençoar, a música na maioria das vezes, de um grupo que eu conheci, trabalhei com eles quando eu estava aí no Brasil, né? Eu vim para cá em 1990, né, saí do Brasil em 1990. Então, mas trabalhei com muita gente boa no Brasil, né? Então eu tenho saudade deles, né? Então lembro e eu ponho essas músicas. Talvez você não conheça, aí vai conhecer, né? E talvez se você for da nossa geração, você vai lembrar daquele povo, falar, gente, realmente aquele povo é um povo bom, né? A maioria deles ainda está ativo no Brasil e em outros lugares, fazendo ministério com música, e é uma bênção saber que eles estão firme e forte, como diz o pessoal lá em Minas, firme, forte e feroz, né? Firme, forte e feroz. Então vamos ouvir a música de hoje. Descansa os olhos no Senhor. Quando a angústia chegar, descansa.
Senhor, só dele o socorro virá. Não permitirá teus pés cheguem a tropeçar, pois te susterá, tua vida guardará. Ele é teu Senhor, socorro presente está. Descansa os olhos do Senhor, quando a angústia chegar. Descansa os olhos no Senhor, só dele o socorro virá. Não permitirá teus pés cheguem a tropeçar, pois te susterá, tua vida guardará. Ele é teu Senhor, socorro presente está. Descansa os olhos no Senhor. Espero que você conheça, espero que você tenha sido abençoado e abençoada. Nós estamos numa jornada aqui, inclusive alguém pediu, né, para eu colocar o tema das mensagens na propaganda, né, do YouTube. Eu vou tentar fazer isso, né, mas agradeço a sugestão. Nós estamos aqui lidando com o encontro de Davi com Golias, né, e o tema nosso é 5 pedras para enfrentar o seu gigante. 5 pedras para enfrentar o seu gigante, né? Então nós já vimos 2 pedras, né, que foram usadas. Então dá uma olhada nos vídeos anteriores dos cultos, né, dos cultos. São 5 pedras. A coragem é uma delas, né? Para enfrentar um gigante você tem que ter coragem, né? Mesmo a pessoa do teu tamanho, e às vezes até menor, você tem que ter coragem, mas quando a pessoa é quase o dobro do teu tamanho, aí a coisa muda de figura, né? Então coragem é uma, né? E Davi teve coragem para enfrentar. Então nós vimos esse aspecto. Depois vimos criatividade, né? Você não pode enfrentar um gigante, uma pessoa que é descomunal, muito além do teu tamanho, da tua capacidade, da tua força. Você não pode usar as mesmas armas que ele está usando, né? Ou que um soldado comum usa. Você tem que ser criativo para enfrentar uma situação que vai além da tua capacidade, né? Então, Davi usou criatividade para enfrentar Golias. E agora nós estamos vendo a terceira pedra para enfrentar um gigante, é o caráter. Caráter. A pessoa tem que ter caráter. Se você vai enfrentar grandes desafios, não estou falando coisinha pequena, não. Grandes desafios na tua vida, a pessoa precisa de ter caráter, né? E o texto que eu estou usando está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12 a 20. O capítulo 17, 16 e 17 dá o contexto, né, da história de Davi e o Golias. Então deixa eu ler para você esses versículos de 12 a 20. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos.
Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 mais velhos de Jessé a Saul, o rei, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, segundo Abinadab, o terceiro Samá. Davi era o mais moço, rapa de tacho, né? Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os aos comandantes de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam pela peleja. Essa é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te pedimos que nos dê graça para comunicar a tua palavra, para ensinar a tua palavra, e para as pessoas que estão nos assistindo, para entenderem a tua palavra e aplicarem a tua palavra nas suas vidas. Dá graça para a gente, Senhor, nesse instante. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então nós já vimos, né, o problema do caráter é um problema seríssimo e nós estamos enfrentando isso. O Brasil principalmente, né, nós temos uma trajetória histórica e social terrível com matéria na área de caráter, né? É o Macunaíma, né? O cara que dá o jeitinho, aquele negócio todo. Então uma marca sociológica do brasileiro que é triste para todos nós, né? E hoje em dia está expandindo, em vez da gente estar sendo influenciado pelas outras culturas que tem faz a coisa direita, obedece à lei, etc. E tal, nós é que estamos influenciando, porque parece, né? Isso aí tá se espalhando para o mundo, esse tipo de atitude, né? Esse tipo de atitude de trapacear, de levar vantagem em tudo, aquele negócio todo, né? Então, o caráter é uma das qualidades, né, ou peculiaridades de uma pessoa, e inclui qualidade moral, qualidade ética e espiritual, né? E alguém já disse que tudo que é necessário para o triunfo do mal é que os homens de bem, as pessoas de bem não façam coisa alguma, né? Então essa é a realidade do problema do caráter, né? Então nós vimos, a primeira coisa que nós vimos a respeito, o primeiro aspecto do caráter que nós vimos é que é o trabalho. Pessoa de caráter é uma pessoa trabalhadora, ela é confiável, ela é minuciosa, e o Davi era assim, né? Corria para lá e para cá, trabalhava para Saul, trabalhava para o pai dele, e agora ele tem que ir lá na guerra, ver como é que estão os irmãos para o pai dele. O Davi era isso, né? Era um trabalhador. Segundo, obediente, né? Submisso, respeitoso, é parte do caráter. Você tem caráter, você é obediente, você cumpre as regras. E você é respeitoso, você respeita, né? No Brasil a gente fala, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Essa que o pessoal fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ou então o respeito é bom e conserva os dentes, né? Esse aí é mais o popular, né? Esse é mais do popular, esse aí, né? Mas o aspecto de ser submisso, de ser respeitoso, né? Então, isso é o que nós vimos na mensagem anterior. Hoje nós vamos ver um outro aspecto do caráter. Um outro aspecto do caráter, que é a fidelidade. Fidelidade. Fiel. Uma pessoa de caráter, ela é fiel. Ela é fiel. Quando você tem caráter, você é fiel. E com Davi a gente aprende isso. Como ser fiel? Primeiro, ele é leal. Ele é leal. Fiel significa ser leal. Leal. Uma pessoa fiel é alguém que é honesto. Honesta. Ele ou ela é leal a você.
leal à causa e leal a Deus. Então são as três áreas, né? Ele é leal à sua família, é leal ao seu povo e é leal a Deus. Então a gente vê isso no Davi, né? Hoje em dia o senso de lealdade está completamente bagunçado, né? Completamente bagunçado. A gente é leal a coisas que são menos importantes para a nossa vida do que as pessoas e causas que são mais importantes, deveriam ser mais importantes na nossa vida. Deveriam estar na nossa lista de prioridade lá no topo da lista. Né? E nós devíamos ser leais a essas causas, a essas pessoas. E nós acabamos sendo leal a coisas que não tem nada a ver, que não vai mudar nada, que não vai mudar nada. Né? Hoje em dia as pessoas são mais leais aos seus times aos seus times de futebol, basquete, vôlei, esporte. São mais leais ao corredor de Fórmula 1 do que a Deus, do que a igreja, do que a sua própria família. Então é uma situação muito triste que a gente está enfrentando no mundo. Né? E isso não é só Brasil, não, queridos. Isso é mundo. Isso é mundo. Qualquer lugar é assim. Qualquer lugar é assim. A gente encontra pessoas que são mais leais ao time do que a igreja. Mais leais ao time do que a igreja. Olha o que Davi fala, né, no capítulo 17, versículo 36, quando ele está tentando explicar para o Saul que ele tem condição de enfrentar o gigante, porque ele já teve alguma experiência com animais mais poderosos, mais fortes que ele. Ele diz assim: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. O coração do Davi aqui está no lugar certo. Ele é leal a Deus, ao Deus vivo. E ele não vai aceitar, não vai levar desaforo para casa. Ele acha que o gigante está afrontando o exército do Deus vivo. E ele está tomando as dores do exército do Deus vivo. É a atitude de lealdade ao exército do Deus vivo. Que é a atitude que a gente tinha que ter com a igreja. Não é não? É a atitude que tinha que ter com a igreja. A nossa lealdade para com a igreja. Eu vou participar, eu vou me envolver, eu vou ajudar, eu vou contribuir, eu vou fazer, né? Marcou, eu estou lá. E essa é a atitude de Davi aqui. Né? No versículo 32, do capítulo 17, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Não desfaleça o coração de ninguém, então vocês ficam tranquilos. A lealdade de Davi ao povo de Deus, ao povo de Deus, aos soldados que estavam ali, tremendo de medo. Né? Então essa é a atitude de lealdade, de compromisso para com o Senhor, para com sua causa, para com o seu povo. Né? Essa é a atitude. Eu lembro que quando eu era pastor lá em Ohio, né? Pastor de uma cidadezinha pequena, e eu estava assistindo, né? Aqui a gente assiste futebol americano, né? Futebol americano. E futebol americano começa, acho que em setembro, mais ou menos, e vai até o começo do ano seguinte, né? Acho que o Super Bowl é fevereiro, alguma coisa assim. E tem jogos que são feitos debaixo da neve, de tempestade de neve. Literalmente, coisa é feia, né? E eu estava assistindo um jogo, né, provavelmente New England, jogando lá em Boston, uma coisa feia, uma tempestade de neve, aquele negócio, e caindo neve, e o campo lotado, e o pessoal debaixo de neve. Aí tem aqueles torcedores que são meio doidos, né? Tira a camisa, escreve a letra do time no peito, na barriga, vai escrevendo, né? Uns 3, 4, 5, 6 caras, tira a camisa e pinta. Debaixo de neve, uma neve miserável, não dá para ver o campo direito, né? Porque o campo tem que ser todo listrado para marcar, né? O campo, então toda hora que dava um tempinho, passava uma máquina para
em cima daquela faixa, para o pessoal saber onde é que estava aquela faixa branca para o time avançar, aquele negócio todo. E eu falei para a minha igreja, falei, eu gostaria de ter aquele tipo de torcedor na minha igreja. Eu gostaria. O sujeito foi debaixo de uma tempestade de neve, assistiu o jogo, pagou um dinheiro miserável, que é caro para entrar num jogo desse aí, né, no campeonato americano aqui da NFL, né, da NFL. É caro para você pagar. É caro. Os caras compram as temporadas inteiras, né, anos, deixa de herança para o neto, para o filho, para o neto, porque para garantir que eles vão ter um assento lá, né, para assistir jogo. Então é um negócio caríssimo um ingressinho daquele ali. Então o cara vai, viaja debaixo de neve, quer dizer, arrisca a vida para viajar debaixo de neve, vai no campo, um frio miserável, né, não é coberto, eles estão tomando neve, um frio miserável, e torce, e puxa, empurra, e grita, e aquele negócio. Eu falei, gente, não é que esse tipo de lealdade é que a gente deveria ter na igreja? E deveria. Deveria. Eu falei para a igreja lá, falei, eu gostaria muito de ter esse tipo de gente aqui, esse tipo de, eu queria que meus crentes tivessem esse tipo de compromisso, de lealdade com a causa, lealdade com a igreja, lealdade com o povo de Deus. Então esse é o primeiro aspecto de ser fiel, de ser fiel. E o segundo aspecto é um coração dedicado ao Senhor. Esse é você fiel à causa, você é fiel ao povo, à tua família, mas você é fiel a Deus em primeiro lugar. É Deus que conta, é o teu compromisso com o Senhor que vai contar, né? Ele tinha o coração para o Senhor, ele tinha fidelidade, era uma expressão de um coração inclinado para Deus. Ele é fiel a Deus, o coração dele se inclina para Deus. Este é o melhor. Existe um versículo que para mim é o melhor testemunho que Deus deu para alguém na história. Acho que não tem nenhuma outra pessoa que tem um testemunho desse. Deus disse que Davi era um homem segundo o seu próprio coração. Esse é o melhor marca de um caráter que alguém pode ter. Né, o capítulo 13, 1 Samuel 13, 14, quando Deus rejeita Saul. E ele fala, já agora não subsistirá o teu reino. Acabou, né? Eu te dei a chance, eu aceitei a escolha do povo e tal, acabou. Você pisou na bola. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Está falando com Saul. Saul não guardou o que o Senhor ordenou. E ele pediu, buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe. É interessante que essa versão aqui não tem o impacto que as outras versões têm, né? Problema de versão, de tradução, problema sério, né? Porque a outra é mais bonita, né? Mais bonita, né? Ele diz assim, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Esse é mais perto do original, então ele é mais poético, né? Qual que é a intenção? A intenção é essa aqui. Então essa tradução está certa? Tá, a tradução está certa porque Deus se agradou de Davi. Falou, eu quero aquele cara tem um coração inclinado para mim. E Davi tinha. Você vê a vida dele, pisou na bola muitas vezes, pisou, fez coisa errada, mas você lê os salmos, lê a história dele, o coração dele inclinado para Deus. Inclinado para Deus. Então esse é um dos aspectos da fidelidade. Eu sou fiel a Deus porque o meu coração está inclinado para Deus. Mais do que está inclinado para outras coisas. Eu estou inclinado para a minha família, meu coração está inclinado para a minha família. Meu coração está inclinado para a igreja, para o reino de Deus. É o coração ditando as regras, as normas, a atitude, o compromisso, até onde eu vou.
né? O que eu devo fazer, como fazer. Então é extremamente importante que a gente entenda esse tipo de fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. O nosso coração está inclinado mais para Deus do que para as outras coisas. E o que nós vemos hoje em dia é justamente o oposto. O nosso coração está inclinado para nós mesmos. A gente quer o nosso bem. Mesmo indo à igreja, a gente não pergunta o que eu posso fazer, o que eu posso doar para a igreja. A gente sempre pergunta o que eu posso receber, o que eu vou ganhar se eu for lá. Não? Essa é a pergunta que a gente faz. O que eu vou ganhar? Levantar cedo, então domingo à tarde, deixar de ver o jogo, parte do jogo. O que eu vou ganhar de lá? Davi nos ensina que o nosso coração tem que estar inclinado para o Senhor, para a sua causa. Tem que estar inclinado para a nossa família, tem que estar inclinado para a igreja, para o reino de Deus. Então é extremamente importante que a gente entenda isso. Nós temos que ser fiéis. Isso é parte do caráter. As lutas que travamos, queridos, são oportunidades que Deus nos dá para mostrar o nosso caráter. Talvez Deus está pondo um gigante diante de você, uma situação que está além das tuas forças e capacidade. Vai testar o teu caráter. E é durante a luta, enfrentando os nossos gigantes, que mostraremos do que somos feitos. E mostraremos quem realmente somos. Nessas lutas aí, é o gigante que vai mostrar. O pessoal ficou com medo, mostrou quem que era. Até o Saul não quis brigar. O Saul era o mais alto da turma. Não quis. Esse cara está além da nossa capacidade. Até que apareceu Davi. Portanto, querido, desenvolva o seu caráter. De forma que quando chegar a hora de você enfrentar o seu gigante, você possa ter um caráter forte para fazê-lo e permanecer de pé. Caráter. Né? Você tem que ser fiel, você tem que ser obediente, tem que ser trabalhador. São as marcas que nós aprendemos com Davi a respeito do caráter. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o teu Espírito coloque essa palavra no nosso coração, para que a gente aprenda a desenvolver o nosso caráter, Senhor. Ajuda a gente, Deus, a ter caráter. Sermos trabalhadores, obedientes, respeitosos, fiéis a Ti, leais a Ti, a Teu povo, a Tua igreja. Dá graça para a gente, Deus. Inclina o nosso coração para o Senhor. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, por ter assistido. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque nesse canal a gente tem, durante a semana, eu ponho vídeos curtinhos, 3, 4 minutinhos, de meditações, de segunda a sexta. Na hora do almoço eu lanço esses vídeos, aqui nesse canal mesmo, um pingo de prosa. Então, para te ajudar durante a semana. E no final de semana a gente tem esse aqui. Né? Então, se inscreva e compartilhe. Né? Espero te ver durante a semana. Se não, a gente se vê no final de semana que vem. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.